Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem, muito feliz, graças a Deus, com a oportunidade de estar gravando o nosso devocional da Palavra do Senhor. E eu também estou muito feliz com a sua presença aí do outro lado. Você não clicou nesse devocional em vão. Fique até o fim, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. No nosso devocional de hoje, eu quero deixar uma passagem que ela é muito conhecida. Eu já gravei vídeos falando dela. E sempre que essa palavra entra no meu coração, ela tem um renovo, uma palavra, uma transformação diferente para minha vida, assim como eu creio que para a sua também, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, às vezes a gente pode ouvir várias vezes a mesma palavra, mas cada dia ela vai chegar de uma forma, vai nos confrontar de uma forma diferente, vai trazer uma resposta para os nossos corações, porque Deus, ele é Deus de renovo e a sua palavra se renova a cada manhã. Bom, pessoal, nesse devocional eu quero ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. O título dessa palavra é a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestes as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como cresce um lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Que palavra grandiosa, que palavra poderosa vinda direta do céu para os nossos corações. Gente, esse versículo reflete muito a realidade de todos nós, seja cristão ou não. Reflete muito a nossa vida atual hoje. Ansiedade. O mal do século é a ansiedade. O inimigo tem atacado no emocional de toda a humanidade. Porque com um emocional abalado, a gente não consegue fazer nada. Se o nosso emocional está abalado, todas as outras áreas da nossa vida se mantêm desestruturadas. Por que eu falo isso? Porque com uma pessoa ansiosa, ela não consegue concentrar no trabalho, não consegue concentrar na família, não consegue concentrar nas coisas espirituais, não consegue concentrar na sua própria autoestima, no seu próprio cuidado, então não consegue cuidar dos filhos, não consegue fazer absolutamente nada, estudar, trabalhar, nada. Então essa palavra vem de confronto com a nossa realidade, para nos dizer que a gente não precisa se manter ansioso por coisa alguma. Muitas vezes na nossa vida, eu falo, a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de
passado. E muitas pessoas andam ansiosas e depressivas. Vamos dizer assim, olha para sua vida, veja, quantas vezes você parou e falou assim, ai, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. E hoje você tá casada e você ainda não tem essa felicidade. Ou, o dia que eu entrar naquela empresa, eu realmente vou ser feliz. E hoje você olha para sua vida e você tá naquela empresa que você sonhou e você não é feliz. O dia que eu conquistar o meu carro novo, eu vou ser a pessoa mais feliz. E hoje você tem um carro novo, ou às vezes não é novo, mas é um carro que você desejava ter, saiu da bicicleta, tá num carro, e hoje você não é feliz. Sabe por quê? A felicidade não está nas coisas físicas. A felicidade, ela vem de dentro de nós. E por causa desse anseio, às vezes, de querer coisas superficiais, a gente não consegue conectar com nós mesmos e descobrirmos que a nossa felicidade está aqui, ó, bem dentro de nós. E essa felicidade, ela vem do próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, às vezes, você tá querendo sempre coisas físicas, materiais, e não tá sendo feliz porque a sua felicidade não está nisso. Então, eu te convido hoje você parar um pouco com essa correria da sua vida, com esse anseio de querer coisas, preencher esse vazio da sua alma com coisas superficiais e parar e refletir que a maior felicidade já está dentro de você, que é a presença do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Você não precisa de muito para ser feliz. Essa é a maior enganação do inimigo nas nossas vidas. Fazer com que a gente fique numa correria, numa ansiedade para ter trabalho, para ter coisas materiais, e a gente acaba adoecendo dia após dia porque a nossa felicidade não está nessas coisas. Sabe o que eu falo pra vocês? Às vezes você tá preocupada amanhã. Nossa, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, Deus, amanhã eu tenho que ir em tal lugar. Eu tenho que ir no médico. Eu não sei o que. E eu quero te dizer que basta cada dia o seu mal, como a palavra aqui diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Às vezes você tá tão ansioso com o amanhã, preocupado com o amanhã, que você não tá conseguindo desfrutar das coisas maravilhosas que Deus já providenciou hoje. E por causa dessa ansiedade, um dia vai pulando, um dia em cima do outro, vai ultrapassando um dia em cima do outro, e você não consegue viver o hoje, a dádiva do presente, que é o hoje, a oportunidade que Deus te deu de abrir os seus olhos, de viver, de respirar, de estar ao lado de pessoas que te amam, e às vezes esse amanhã nem vai chegar, e você esperando um amanhã para ser feliz, sendo que o hoje já é motivo suficiente para você ser grato, para você ser feliz. E eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu disse, quando eu conquistar isso, vai ser a melhor fase da minha vida, vou ser feliz. E eu já conquistei aquilo que eu desejava no passado e nada mudou na minha vida, porque não estava naquilo que eu queria conquistar, porque estava dentro de mim já a verdadeira felicidade. E eu quero trazer essa palavra para você refletir, para você pensar na provisão de Deus, para de se preocupar com tanta coisa e crer na provisão de Deus, porque a palavra nos fala que Deus, ele cuida das aves que está no céu, dos lírios que está nos campos, quanto mais dos teus filhos a quem ele ama. Então, às vezes você tá tão preocupado, mas Deus já proveu o seu amanhã, Deus já preparou o seu amanhã e ele já tem tudo na palma das mãos. Então, pare de se preocupar com coisas que não estão ao seu alcance. Você não vai cruzar os seus braços, não vai ficar também, como que eu posso dizer? Você não vai ficar só acomodado esperando as coisas caírem do céu, não. Mas você vai fazer a sua parte e crer que Deus também já está providenciando a dele. Às vezes hoje você teve um diagnóstico de alguma enfermidade e você tá ansioso, questionando, perguntando a Deus, Senhor, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Sabe, se questionando e não tá no seu alcance a cura.
Mas o seu papel é o quê? Cuidar, ir no médico, fazer o tratamento que a medicina pediu e confiar que Deus tem o poder, a cura na palma das suas mãos. E às vezes você também é aquele tipo de pessoa ansiosa que quer trabalhar, ter muito dinheiro para usufruir e você não tá parando um tempo, olhando para sua família, valorizando os seus filhos, valorizando o seu esposo. Ah, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, mas não tá valorizando a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas que estão do seu lado, por causa do anseio, da correria, de querer ganhar muito, de querer conquistar muito. A sua vida tá passando, você tá envelhecendo. E o que você tá fazendo para as pessoas que te amam? Será que o seu tempo você tá dedicando só ao seu trabalho, chega em casa, vai deitar, vai dormir e não tá cuidando, não tá usufruindo do seu tempo ao lado das pessoas que te amam? Quantos pais que têm filhos pequenos e vivem a vida trabalhando, muitas das vezes nem é trabalhando também, aí na correria, curtindo, farriando, deixando os filhos em casa com a esposa. Será que você tá vendo que seu filho tá crescendo, você tá valorizando o momento ao lado do seu filho? Então essa correria da vida, esse anseio por querer coisas, conquistar coisas maiores, você tá deixando de enxergar que a verdadeira felicidade está nos mínimos detalhes. A verdadeira felicidade não tá naquilo que você vai conquistar, ela já está dentro de você. Só basta você acessar essa felicidade. Só basta você parar de querer tanto e saber que o pouco já é suficiente. Sabe, teve um momento na minha vida que eu passei por a ansiedade, a depressão, por tudo isso. Ansiedade com a depressão, excesso de futuro, excesso de passado, adoeci. E hoje eu vejo que para mim ser feliz eu não preciso de tanto. Às vezes você vê que o seu trabalho te adoece. Esse trabalho te adoece. Você tem a chance de chegar lá no seu patrão e falar assim, ó, eu quero que você me desliga dessa empresa. Tá me adoecendo, eu não tô feliz. Às vezes você tem a chance de sair de um relacionamento tóxico que também tá te adoecendo, tá te deixando ansioso, tá te deixando depressivo. Isso tudo tá na sua mão. O que tá na sua mão você tem que fazer para o seu melhor, para sua felicidade. Mas aquilo que não tá na sua mão, você tem que confiar e descansar, como a palavra aqui disse. Deus, ele cuida dos lírios do campo, ele não se preocupa em nada, e Deus cuida. E amanhã esse lírio é lançado, ele é queimado, ele é lançado no fogo. Quanto mais dos seus filhos. Você acha que Deus não tem o melhor para sua vida? Você acha que Deus não está cuidando do seu amanhã? Então você precisa parar de ficar ansioso, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, o povo saiu do Egito sem nada, somente com a palavra de Deus e somente pelo direcionamento de Deus. Eu falo nada de bens materiais, de comida, de alimento, de roupa, de veste. E durante essa caminhada deles no deserto, as suas roupas, conforme eles foram crescendo, nada ia ela ia crescendo conforme eles iam crescendo, tudo ia se ajustando no corpo deles. Eles não se preocuparam com a roupa nem com o alimento, porque Deus proveu maná, o alimento vindo do céu para eles comerem. E esse maná, sabe como era feito? Vinha do céu esse maná e eles não podiam guardar para depois, porque se eles guardassem, apodrecia, não podia. Então, todos os dias eles tinham que comer aquele alimento suficiente para o dia, descansar e crer que o amanhã Deus ia mandar mais alimento. E isso é uma grande mensagem para nós. Às vezes a gente quer acumular tanta riqueza, tantas coisas na nossa vida, mas e o amanhã? Nós não sabemos nem se amanhã a gente vai estar vivo, e que basta cada dia o seu mal. Então, viva o hoje mais calmo, uma vida mais leve, usufrua daquilo que você já conquistou, porque às vezes você já orou tanto por coisas que você tem hoje e hoje você não valoriza. Por quê? Pelo anseio de querer mais amanhã. Você não vive, não usufrui dos presentes, das dádivas que Deus te deu hoje. Então é essa a mensagem de Deus para nossas vidas. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas aflitas. Acabou o ensino médio, já vem aquela pressão. Preciso escolher uma faculdade. Nossa, tô dando 30 anos, não casei, preciso casar. É onde muitas pessoas estão entrando em ciladas. Começa uma faculdade que não gostava, por pressa, por pressão da sociedade, entra em relacionamento tóxico e abusivo por pressa, carência de querer alguém para não ficar sozinho,
entra em trabalhos que adoecem por causa de salário, porque eu preciso trabalhar, eu preciso de salário, não tem a paciência de confiar na provisão de Deus, de que Deus tem uma porta melhor aberta para você. Eu trabalhei 10 anos em uma empresa que foi ótima para mim, foi uma coisa maravilhosa para minha vida, me trouxe conquistas grandiosas também, só que chegou um momento da minha vida que aquilo lá estava me adoecendo. E não adiantava só ficar lá nos pés de Jesus. Jesus, tô depressivo, tô ansioso, me ajuda. Sendo que eu sabia que o que me adoecia era aquela empresa. Então chegou um momento da minha vida que algo que me fazia bem já me trazia mal. Então eu tive que o quê? Parar um pouco. Não é só dinheiro. O que adianta eu ganhar bem e não ter saúde, não ter prazer de estar vivendo? Tem que trabalhar na marra. Então o que eu fiz? Tomei a decisão, quero sair da empresa. E hoje eu ganho menos, mas o pouco com Deus é muito. E eu tô feliz, eu tô em paz. E às vezes isso é uma resposta pro seu coração. Às vezes você tá num ambiente de trabalho tóxico, que te adoece, que não te faz bem por causa de salário. E Deus tem o melhor pra sua vida. Se você tiver pro novo de Deus chegar na sua vida, o velho precisa sair. Eu falo isso tanto para trabalho, quanto para relacionamento, como para qualquer área da sua vida, para vida espiritual, para se viver o novo de Deus, você tem que deixar as coisas velhas, esses hábitos velhos, essas coisas que não agradam a Deus, pro novo de Deus acontecer na sua vida. Às vezes você tá em um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo que tá te dando depressão, que tá te dando ansiedade, porque eu já vivi isso na minha vida, é horrível. E por medo, por tantas outras coisas, carência, você tá tolerando, sendo que Deus tem coisa grande pra sua vida, porque Ele cuida das aves dos campos, dos lírios do céu. Quanto mais de você, Ele tem o melhor para sua vida. Então faça a sua parte. Olha hoje para sua vida, tudo aquilo que tá te esgotando, tá te adoecendo, tá te deixando triste, que está ao seu alcance de tomar a decisão, e mude. E aquilo que não está ao seu alcance, entregue nas mãos de Deus e confie. Assim como o povo de Israel teve que confiar na provisão do maná. Cada dia, cada manhã, quando eles abriam os olhos, o maná estava lá. Você também tem que confiar na provisão de Deus, de que amanhã as coisas vão estar melhor. De que amanhã, de que a cada dia o seu amanhã será melhor. E essa é a palavra de Deus para sua vida. A vida, ela é tão, tão maravilhosa, ela é tão, sabe, eu falo, nós não precisamos de muito, porque tem muitas pessoas hoje que estão deitadas numa cama de um hospital, desejando um fôlego de vida, mais um dia de vida, né? Ou muitas já estão enterradas, cheia de herança, de dinheiro, de fortunas que não foram capazes de acrescentar mais um minuto de vida para elas. Então hoje você tem o maior. Eu vi um vídeo um dia que falava assim: se eu te der 1 milhão na sua conta, vou falar mais. Se eu te der 200 bilhões de dinheiro hoje para você não acordar amanhã, você aceitaria? Reflete nessa pergunta que eu tô falando. Se eu te der hoje 200 bilhões de reais para você, hoje, agora, na sua conta, mas amanhã você não acordaria, você iria aceitar? Eu tenho certeza que não. Então, por que você não valoriza a sua vida? Porque às vezes você não tá pensando dessa forma. Você tem o mais valioso, que é mais valioso do que 200, 300 bilhões. Você tem uma vida que ela não tem valor. Então, pare de olhar somente para as coisas frustrantes da sua vida. Pare de olhar somente para aquilo que aconteceu, que te trouxe mágoas, que te trouxe tristeza, que te trouxe cicatrizes. E começa a olhar para tudo de lindo e de maravilhoso que Deus tem te proporcionado. Às vezes a dor do luto, ela é triste, ela é terrível, nossa, é horrível perder a quem a gente ama. Mas você para um pouco de tirar os seus olhos dessa dor e olha ainda para aqueles que estão ao seu redor. Porque ficar lamentando como aconteceu com Davi, quando o seu filho morreu,
Ele fez, antes do seu filho morrer, ele orou, jejuou, se prostrou diante da presença do Senhor, mas depois que ele morreu, ele levantou e continuou seguindo a sua vida. Ele entendeu, olha, enquanto meu filho estava ali numa cama de hospital, vamos dizer assim, eu tinha chance ainda de orar, interceder e Deus dar a vida a ele, curar ele. Mas depois que ele morreu, não vai mudar a minha decisão. Ele já tá morto, já tá morto, não tem mais o que ser feito. E assim na nossa vida, tem momentos que a gente nós tem que parar de ficar olhando para o luto, para a perda, seja de pessoas que partiram, que a gente tanto amou, ou seja, de relacionamentos que se romperam, seja de portas de trabalho que se fecharam, e seguir a nossa vida, porque ainda tem muita coisa linda pra gente aproveitar, viver, né? Então é essa mensagem de Deus para sua vida. Tem muitas pessoas adoecendo, a maioria das pessoas adoecendo por excesso de bagagens que elas não precisavam carregar e por vontades também excessivas de querer tantas outras coisas, sendo que elas esquecem de ser gratas e felizes com aquilo que elas têm hoje, que um dia lá atrás elas oraram pedindo a Deus. Então que você reflita nessa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor venha te dar motivos para sorrir, porque você tem muitos motivos, mas que ele venha te lembrar dos motivos que hoje você tem para sorrir. Às vezes temos muitos motivos para chorar, mas nossos motivos maiores ainda são para sorrir. A alegria do Senhor, ela tem que ser a nossa força. Então erga a sua cabeça. Vamos continuar seguindo, vamos continuar crendo, confiando que às vezes hoje não é um dia bom, mas amanhã será melhor. Parar de pôr os problemas num zoom maior do que as conquistas, as alegrias, as coisas boas que a gente tem na nossa vida. Parece que a gente tem uma tela assim, ó, de computador. E a gente maximiza os problemas e minimiza as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Então nós temos que mudar o nosso foco, realmente parar de ficar concentrada somente nas coisas ruins, porque se nossa concentração estiver somente nas coisas ruins, a gente nunca vai conseguir a solução. Se você é do tipo de pessoas que só foca no problema, como você vai conseguir a solução? E é essa a mensagem de Deus para sua vida. A ansiedade não é brincadeira, a depressão não é brincadeira. Não, isso tudo o inimigo tem colocado nas nossas vidas para nos paralisar, para acabar conosco. Mas eu vim te falar de um Deus que tem a cura para toda enfermidade. Eu vim te falar de um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Eu vim te falar que não tem vergonha em você procurar a medicina, as pessoas preparadas das áreas da medicina para buscar cura para os seus problemas. Depressão, ansiedade, tem psicóloga, tem psiquiatra, tem terapeuta, tem muitas pessoas preparadas a mandado de Deus que vão te ajudar a ter a cura interna. O principal é Deus, mas ele também deixou os homens aqui na terra capacitados para dar a cura a cada uma dessas enfermidades. A cura vem de Deus, mas eles são preparados para tratar o problema específico das pessoas conforme eles estudaram, conforme experiências que eles tiveram. Então não tenha vergonha de procurar. Eu já procurei psicólogo, já procurei psiquiatra, mas o meu maior médico foi Deus. Só que isso tudo me ajudou a me curar da depressão, a me curar da ansiedade. Tem dias que eu tô triste, depressiva, eu falo, peraí, não, levanta a cabeça, vai dar certo. E é assim na nossa vida. A gente não pode cruzar os braços e só ficar esperando o amanhã, não. A gente tem que fazer a nossa parte e confiar que o amanhã Deus tá cuidando de tudo, como ele cuidou do hoje, cuidou do ontem. Amanhã ele vai cuidar de tudo, vai ter dia melhor, como a palavra diz. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Então, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você tem um Deus poderoso e grande para mudar a sua história. E eu sei que, apesar dos pesares, ainda você tem motivo para ser grato, ainda você tem motivo para ser feliz e ainda você tem motivo para caminhar. E é essa palavra de Deus para o seu coração. Erga sua cabeça e confie em Deus, porque Deus, ele é incrível, ele é maravilhoso e é um grande motivo você estar aí do outro lado com esse celular na mão, tendo a oportunidade de me ouvir, tendo a oportunidade de me ver, de ouvir a palavra de Deus que transforma, porque muitos não podem ver, muitos não podem ouvir, muitos não podem andar, muitos não podem ter um celular. Às vezes você não tem ainda um carro, mas você tem uma bicicleta para andar, é motivo de você ser grata. Às vezes você não tem uma bicicleta, mas você tem suas pernas para andar, é motivo de você ser grata. Às vezes você não tem ainda um casamento abençoado por Deus, mas você tem do seu lado a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, é motivo de você ser grato. Às vezes você perdeu um ente querido, um marido, um filho, mas ficou outras pessoas ao seu lado que te amam. Então valorize o que você tem hoje. Às vezes você não tem tudo que você quer, mas você tem o suficiente. Você tem aquilo que você precisa para viver e ser feliz hoje. A felicidade não está nas coisas, ela não está nos lugares, ela está em você, em ser feliz, em ter o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, que é a alegria maior que nós temos. Então que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo do Senhor te alcance, te dê paz, te dê renovo, te dê alegria, te dê esperança e força para vencer. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional e eu espero você. Tchau, tchau.